Olá, bom dia. Chegamos a 1 João capítulo 3 e esse capítulo aqui é maravilhoso, amém? Porque Deus Pai é santo e também espera que os seus filhos andem na mesma santidade, seguindo o exemplo de Cristo. João já vai dizer assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele diz, e verdadeiramente somos seus filhos, amém? Esse verdadeiramente é porque nós nascemos do Espírito. Não da vontade da carne, mas da vontade do Espírito. Lembre-se, foi Deus que nos amou primeiro. Foi Deus que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Foi Deus que bateu a porta do nosso coração e entrou e fez morada. Amém? Então nós precisamos entender isso. A vida que nós vamos viver agora, nós só vivemos por causa dele. Dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós precisamos tirar os olhos de nós mesmos. Amém? E precisamos colocar os olhos na obra de Deus por nós. Vivermos dependentes de Deus. Esperarmos inteiramente na graça de Deus, que é oferecida a cada um de nós diariamente. Só assim nós vamos expressar ao mundo, amém? Expressar às pessoas como é a vida de um verdadeiro filho de Deus, amém? Porque nós somos seus filhos. Nós que nascemos do Espírito, nós que fomos gerados pela palavra, pela loucura da pregação, nós devemos viver um estilo de vida muito diferente, amém? Então João deu as seguintes provas da filiação divina. O andar retamente, precisamos andar retamente. O cristão deve mostrar um antagonismo absoluto ao pecado por causa dos seguintes fatos. Primeiro, sua filiação divina e esperança de chegar a ser como Jesus. Amém? Ele nos tem chamados, sermos chamados filhos de Deus, verdadeiramente somos seus filhos. E ele vai dizer assim, por esta razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o havemos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Amém? Essa palavra puro no grego é hagnos. Em nome de Jesus. A capacidade de Cristo de superar a tentação e permanecer puro o torna um modelo para todos os crentes. Amém? O objeto descreve uma pessoa ou coisa como pura, imaculada, moralmente irrepreensível e sem manchas. Amém? Assim deve ser o nosso comportamento. Por quê? Porque nós temos uma esperança na vinda do Filho de Deus. Amém? E nisso, ou seja, naquilo que nós vivemos, naquilo que nós nos comportamos, vai demonstrar o caráter do Pai a quem servimos. Jesus, certamente, com os judeus, foi muito duro. Ele disse assim, olha, vós tendes por pai o diabo, porque vocês desejam me matar. Todo homicida tem por pai o diabo. Amém? Está lá em João 8. Todo mentiroso tem por pai o diabo. Então, é importante nós entendermos isso. Amém? A si mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança. Que esperança? Ser filho de Deus, ser feito à imagem de Jesus, viver na expectativa do retorno do Senhor. Amém? Assim como ele é puro. Versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabei também que quando ele se manifestou para tirar os pecados, nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando nem o viu, nem o conheceu. Olha que coisa interessante. Amém? Todo aquele que nasceu de Jesus não vive na prática do pecado, ou seja, não é mais pecador. Amém? Quem vive na prática do pecado, mesmo que esteja inserido no rol de membros de uma igreja, esse nunca o viu nem o conheceu. Amém? Então é muito importante nós entendermos isso. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então, por causa do caráter de Cristo e de sua obra expiatória por nós. Então é muito importante nós entendermos isso, né? Nós precisamos também entender a origem diabólica do pecado. Amém? Então, o pecado, ele nasce numa desobediência da palavra de Deus, como eu já falei aqui. Essa palavra pecado significa errar o alvo.
E nós precisamos, em nome de Jesus, entender que nós não somos mais escravos do pecado. Diga comigo, diga, eu não sou mais escravo do pecado. Eu sou servo de Deus. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu sou servo de Deus. É muito importante nós termos essa consciência, porque quando vier a tentação, ao invés de nós nos entregarmos à tentação, nós vamos resisti-la, amém? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pastor, como é que se resiste à tentação? Pela palavra de Deus, amém? Na comunhão com Deus, na comunhão com o Espírito de Deus, andando na graça de Deus, sendo revestido do poder de Deus, amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso, amém? Então, para isso, nós precisamos depender, amém? Da qualidade da vida e da graça que nos foi dada, amém? Os filhos de Deus e os filhos do maligno, versículos de 7 ao 10. Filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que ama a seu irmão. Então vem aqui a prática da justiça, vem aqui, ele vai descrever a prática do amor, amém? Não o amor fingido. Isso é segurança para nós outros, amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. O amor para com os irmãos deve ser um mandamento, também serve como um aviso, é uma consolação, amém? E o modelo. A ilustração prática, versículos 17 e 18. Os atos falam mais altos do que as palavras. Irmãos, falar é muito fácil, amém? Então é muito importante nós buscarmos praticar, amém? Praticar esse amor. O amor pelos companheiros cristãos é tanto uma característica da nova natureza dos crentes, quanto da vida justa, amém? Para quem odeia e assassina, irmãos, o futuro não é brilhante. É muito importante nós atentarmos isso. Não guarde ódio no seu coração, não guarde amargura no seu coração, não deixe falta de perdão habitar o seu coração, né? Como diz um provérbio, nós não podemos impedir que um passarinho faça dois na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho, amém? Então, não permita que esses sentimentos levem você a ter comportamentos para com os seus irmãos, amém? Então, é muito importante você amar os irmãos e odiar o mundo. E não o contrário, né? Tem muita gente que ama o mundo e odeia os irmãos. Exatamente porque os irmãos andam na luz e a luz vai revelar as trevas dele. Então, cuidado. Guarde seu coração, guarde sua mente. Reflita sobre sua vida. Você está amando os irmãos e odiando o mundo? Ou você está amando o mundo e odiando os irmãos? Boa consideração. Amém? Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Versículos 12. Não segundo Caim, que era do maligno, olha, e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as dos seus irmãos justas. Veja bem, praticar obras justas vai despertar assassinato naqueles que praticam obras más. Eita, então não vou viver não. Você está maluco? Irmãos, essa vida que nós estamos vivendo aqui, ela é passageira, ela é temporária. Nós estamos diante de uma pandemia aí. A qualquer momento, Jesus pode voltar, eu e você podemos partir. Como é que nós partiremos? Com as vasilhas, com as lâmpadas cheias de azeite ou com as lâmpadas secas? Amém? Então é muito importante nós atentarmos para isso. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conheceis o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida
pelos irmãos. Louvado seja Deus. Aqui ele vai falar sobre quem tem bens no mundo, quem não socorre aos irmãos, quem não ajuda. Amém? E é muito interessante isso, nós atentarmos para isso. Amém? Então, a prática do amor inspirado por Deus para com os irmãos, e não somente os nossos instáveis sentimentos, é a prova da realidade da nossa fé e da nossa união com Cristo. Isso é a base da segurança do amor. Amém? Não pode ser só de palavras. E quais os resultados dessa segurança? Versículos do 20 ao 24. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Creia no nome de Jesus e ame ao seu irmão. Amém? Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Então, comunhão com o Espírito, comunhão com a palavra, comunhão com os irmãos, isso vai fazer com que cada vez mais nós estejamos mais seguros, mais firmes e mais obedientes à verdade. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje à noite, a partir das 20 horas, nós temos o nosso culto da família. Será transmitido ao vivo através das nossas redes sociais. E amanhã estaremos juntos com mais um vídeo comentado. Amém? Se Deus quiser. Um grande abraço e tenha um bom dia.